Hoje eu não vou falar da série Discípulos, eu quero trazer para vocês uma parábola que vai nos ajudar a fazer uma leve reflexão, né? Então, algo que eu quero dizer para vocês, que é uma palavra que vai ajudar você a olhar para você, fazer uma reflexão, olhar para o seu interior. Não é uma palavra de acusação, de jeito nenhum, né? Longe de mim, né? Eu não estou nesse lugar de acusar ninguém, né? A Bíblia diz que é ele lá que é o acusador das nossas almas, né? Então, não estou nesse lugar de acusar ninguém. Eu quero trazer para você uma palavra de reflexão. E não foi uma palavra que eu inventei, né? Eu quero compartilhar com você uma parábola que está lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, e um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus era um mestre, assim, extraordinário. Ele ensinava verdades profundas, se servindo de coisas simples do dia a dia. Então, ele falava de pão, ele falava de peixe, ele falava de moedas, de plantas, de rede, e aqui ele estava falando de terra e semente, né? Então, antes da gente entrar na introdução, eu já quero te fazer uma pergunta. Olha para o seu interior e pergunta: que tipo de terra eu sou? Que tipo de terra você é? Né? Então, eu quero trazer assim, não é um estudo, mas eu quero fazer algo um pouco diferente hoje. Mas, principalmente, eu quero ajudar você a fazer uma reflexão. O semeador, ele não escolhe onde a semente vai cair. Aqui nós vimos que ela caiu em 4 solos diferentes. O semeador sempre semeia com generosidade. A semente não é contada, a semente não é contida, a semente é sempre generosa. O problema nunca esteve na semente, o problema nunca esteve no semeador, mas a produtividade sempre teve relação com o solo, ou a improdutividade. Então, essa parábola, ela não fala somente apenas, vamos dizer assim, de salvação, mas ela fala sobretudo sobre frutificação, né? E a grande pergunta de hoje é: como está o seu solo, o seu coração, em relação à palavra de Deus? Né? Então, o primeiro solo, né, que nós vamos estudar ele um pouquinho, é a semente que caiu à beira do caminho. Mateus 13, 4. Né? Fala de um coração endurecido. Né? Parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, nós estamos falando aqui de um coração endurecido. Jesus explica que esse solo representa aquela pessoa que ouve, mas não entende, ou que não reflete, ou que não permite que essa palavra entre no seu coração. É um coração pisado, é um coração endurecido, é um coração insensível. A palavra, a semente do Senhor não encontra morada, não encontra habitação nesse coração. Então, esse é o primeiro tipo de solo que ele está falando, né? Então, ou seja, um coração que se endurece. Como que um coração que se endurece? Né? Claro que aí eu fui pesquisar e eu encontrei algumas coisas. Um coração endurece por pecado não tratado, por orgulho, por falta de perdão, por religiosidade, né? Porque aí você fala, mas o que é religiosidade? Religiosidade, eu posso, por exemplo, chamar de renúncia sem santidade.
né? Às vezes eu falo, não, eu não faço isso, mas eu não faço porque as pessoas estão vendo que eu não estou fazendo, só para dizer que eu não estou fazendo. Mas o meu coração, ele não tem intimidade com o Senhor. Então eu enquadro na religiosidade, né? Aqui eu até anotei, religiosidade é uma falsa santidade sem relacionamento. E eu coloquei aqui também, por que um coração se endurece? Excesso de distrações. Às vezes nós nos ocupamos com coisas e não deixamos a semente encontrar morada no nosso coração. A palavra até chega aos ouvidos, mas ela nunca desce para o coração. Ela nunca desce, porque é um coração endurecido. E Jesus diz que as aves representam o inimigo que vem e tira aquilo que foi semeado. Às vezes a pessoa está sendo exposta de inúmeras formas à palavra do Senhor, mas nada daquilo desce para o coração, porque o inimigo está ali, as aves estão ali comendo toda aquela semente. Então, é algo que nós temos que ter em mente, que às vezes nós olhamos para alguém que está sentado no banco e pensa assim, não, ele está convertido. Mas nós precisamos entender o seguinte, o diabo, às vezes, ele não faz nem a pessoa sair de um lugar como esse. Ele simplesmente rouba a palavra que é semeada. Então, ela não encontra morada, ela não frutifica. Então, quantas vezes nós ouvimos mensagens, nós participamos de estudos, e saímos exatamente do mesmo jeito. Aquilo não nos transforma. Não é falta de palavra, é falta de quebrantamento. E lá em Hebreus 3,15 fala assim, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E nós precisamos ter em mente que a mesma palavra que salva é a palavra que julga. A mesma palavra que cura é a palavra que confronta. A mesma palavra que ajunta é a palavra que separa, né? E às vezes a gente pensa que tudo é paz e amor, mas a Bíblia diz que esse mesmo Deus que é amor, ele também é um fogo consumidor. Então, ele estava falando, claro que eu não vou entrar nisso aqui, mas quando a gente vai ler os evangelhos, ele fala que vai haver divisão dentro da casa, quando a palavra do Senhor chegar, porque uns vão crer e outros não. Então, aquele que não crê não tem, vamos dizer assim, não tem intimidade com aquele que crê, né? Então, a mesma palavra que ajunta é a palavra que separa, e a mesma. Então, esse semeador que saiu a semear, ele não saiu para agradar pessoas, ele não saiu para revelar corações, porque o problema nunca foi a semente, o problema nunca foi o semeador, o problema sempre foi o solo, aquele solo que não absorve, aquele solo que não se converte. Então ele está falando aqui, no primeiro tipo de solo, ele está falando um solo que é pisado, um solo que está à beira do caminho, um solo que está completamente endurecido. Claro que esse solo são os corações. E o segundo solo é o solo pedregoso. O segundo solo é um solo pedregoso, e diz, e outra parte, está em o 13:5 e o 6, fala assim, e outra parte caiu em solo pedregoso. Né? Então, no solo pedregoso, nós estamos falando, talvez, nós podemos falar que seja um coração que está emocionado, vamos dizer assim, um coração movido por emoções, né? Aqui a pessoa recebe a palavra com alegria, se emociona, se empolga, mas não cria raiz, né? A pessoa vem no culto, chora, se emociona, se derrama em lágrimas, mas na segunda-feira ela está fazendo a mesma coisa. Então, ou seja, aquilo que entra não cria raiz. Então, um solo pedregoso. E qual que é o problema? É falta de profundidade. Quando surgem os problemas, as perseguições, as decepções, a espera, a pessoa desiste. Né? Então, é uma fé sem raiz, não suporta o calor da vida. Então, quando vem ali a pressão, aquela fé sem raiz se desfaz. Então, muitas das vezes, esse tipo de coração são aquelas pessoas que querem promessa,
mas não aceitam os processos. São as pessoas que querem as bênçãos, mas não se dispõem a fazer compromissos. São aquelas pessoas que querem milagre, mas não estão preparadas para viver transformação, né? Então é uma fé sem raiz, né? Então a semente chegou, ela está ali, até germina, mas não prospera, porque não tem profundidade. É uma terra rasinha, sem profundidade, né? Então eu vou fazer uma pergunta, né? Como que está a raiz dessa semente que está sendo semeada no seu coração, né? Ela está encontrando terra macia para produzir, para buscar ali o nutriente, ou ela está ali só na superfície? Ela está encontrando ali uma rocha que não permite que a raiz se propague, né? Então, eu anotei algumas coisas aqui, né? O que é essa raiz? Como está essa raiz? Essa raiz está encontrando uma vida de oração? Essa raiz está encontrando palavras durante a semana? Você se expõe a outras mensagens? Você se expõe a estudos? Você lê a palavra do Senhor durante a semana? Ou fica só com uma pílula de domingo? Uma pílula de 35 minutos, né? Então, assim, é só para você pensar, né? Você persevera quando dói, né? Então a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida cristã é feita de perseverança. Então, nesse tipo de solo até tem emoção, mas não tem raiz. Até tem lágrima, mas não tem renúncia. Tem promessa, mas não tem processo. É fé de culto, não é fé de deserto. Porque aqui no culto salta e pula, mas quando está no deserto não tem força, porque é uma fé sem raiz. Quando a chapa esquenta, a oração acaba, a perseverança morre e o compromisso sobe. Então, lá em Colossenses 2,7 fala que nós somos criados e edificados nele, firmados na fé. Então nós temos que ser alguém enraizados no Senhor. Não pode ser uma semente de raiz fraquinha. E o terceiro solo, ele fala de um solo com espinho. Esse aqui eu quero gastar mais tempo. Porque ele fala bastante da nossa realidade. É o 13,7, fala assim: outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e a sufocaram. Esse é um solo perigoso. Por quê que é um solo perigoso? A planta até pode crescer. Mas não produz. Né? Por que ela não produz? Porque a Bíblia diz que os espinhos, né? Jesus que explica que os espinhos são as preocupações da vida, os enganos das riquezas e as distrações do mundo, né? Então isso, né, é o que a gente encontra hoje. Preocupações da vida, está todo mundo preocupado. Os enganos das riquezas, as pessoas estão iludidas com a tal da riqueza, né? A gente às vezes, né, não se conforma com a vida simples, né? Eu tenho lá, vamos dizer assim, um exemplo, vou falar de mim, não vou pegar ninguém como exemplo. Às vezes eu tenho lá o meu carro, mas ele é simples, mas eu estou de olho no carro do fulano, que é grandão, que é poderosão, que é novão, né? Eu não olho para aquele que está andando de bicicleta, eu não olho para aquele que está andando a pé, né? Então a gente só olha para quem está na frente. Então a comparação é uma coisa que faz mal ao nosso coração. Eu não posso comparar, você não deve comparar, porque a gente nunca compara com quem está para trás na caminhada. A gente só compara com quem está na frente. Eu já disse isso daqui. Eu não posso olhar para um nativo que está aqui, que nasceu aqui, que está aqui há 40, 50, 60 anos. Eu cheguei um dia desse, você chegou um dia desse. Então, ou seja, a nossa caminhada foi mais curta aqui. Ele teve mais tempo de fazer as coisas acontecer. Então, nós não podemos comparar, porque quando nós comparamos, nós adoecemos o nosso coração. Então, outro ponto, aqui nessa terra espinhosa, cheia de espinhos, não é rejeição da palavra, é concorrência. Ou seja, aquela terra cheia de espinhos, né, ela não está rejeitando a palavra, ela está recebendo a palavra, mas aquela palavra está encontrando concorrência, né? Ela está encontrando concorrência. O coração está dividido. Então o grande problema aqui é que a palavra não é arrancada, ela está lá, só que ela está simplesmente
sufocada. Ela não encontra liberdade para fluir. Ela não encontra liberdade, vamos dizer assim, para frutificar, né? Então, não sei se vocês sabem, quando você planta ali uma horta, por exemplo, e tem ervas daninhas, né? Os nutrientes ali, eles são disputados, porque uma planta, né, uma verdura normalmente é uma planta nova, com uma raiz sensível, e ela está ali disputando nutriente com uma planta que está bem fixada, uma planta que está bem enraizada. Então é lógico que ela vai perder, porque se a semente está sendo lançada e ela está encontrando o espinho, quer dizer que os espinhos já estavam lá, eles já estão mais bem enraizados. Então, nós precisamos arrancar esses espinhos. E por quê? Esses espinhos vão sufocar a palavra. Então, eu anotei aqui, às vezes o que está sufocando a palavra? É a falta de tempo, é a falta de prioridade, é a falta de entrega, é a falta de renúncia, é a falta de objetivo, né? A falta de objetivo. Eu não vou dizer o nome, mas alguém um dia esteve lá em casa e falou assim, é até engraçado, falou assim, eu tenho chamada para pastor. Eu tenho chamada para pastor, é benção, eu tenho chamada. Mas aí você pergunta, você está dirigindo um GC? Você está pregando para quem? Ah, não estou pregando para ninguém. Então tá bom, você tem chamada, né? Só que talvez até tem mesmo, mas aquela chamada está sufocada. Está sufocada por tudo que envolve a vida daquela pessoa. Então algo que nós precisamos ter em mente, Jesus não aceita apenas fazer parte da sua vida, ele precisa ser o centro. Ele não quer apenas fazer parte. Ele não quer ser mais um. Ele tem que ser o centro. Ele não disputa espaço com as moitas de espinho. Ele não disputa espaço com as distrações. Ele não disputa espaço com o nosso eu interior. Ele não disputa espaço. Porque ele precisa ser Senhor. Ele precisa ser o centro. É algo que eu aprendi isso na Lagoinha. Aí eu lembro que o pastor Rodinei dizia assim, olha, se ele não for o primeiro, ele nunca será o segundo. E eu não entendia isso. É porque ou ele é o primeiro, ou ele não está. Porque ele nunca vai disputar espaço. Ele nunca vai ser o segundo. Entende, gente? Então, assim, lá em Mateus 6,24 fala assim, não podemos servir a dois senhores, senão nós vamos agradar um e desagradar o outro. Nós vamos lembrar de um e vamos esquecer do outro. Nós vamos servir um e não vamos servir o outro. Nós não podemos ter dois senhores. Aleluia. Né? Então, aqui nós estamos falando daquela terra espinhosa, né? A terra onde a semente caiu entre os espinhos. E eu te pergunto, o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Ele é a prioridade? Realmente ele é a prioridade na sua vida? Quando você acorda pela manhã, o que vem assim de primeiro na sua mente? Você agradece a Ele? Você fala, bom dia, Espírito Santo. Eu acordei de novo, mais uma vez, para a caminhada de mais um dia. Né? O amanhã não existe, gente. Ele não existe. O passado não existe. A gente não consegue mudar nada no futuro. A gente não consegue mudar nada no passado. A gente só consegue mudar as coisas no presente. Toda decisão que nós precisarmos tomar terá que ser no presente. Eu não consigo tomar a decisão amanhã. Eu posso nem chegar lá. Você não consegue tomar nenhuma decisão amanhã. Você pode nem chegar lá, né? Então, assim, o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Ele é o primeiro? Ele é o centro? Ou os espinhos estão lá, sufocando a palavra? Né? Às vezes, o que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração é a ansiedade. Eu não sei como que estão os papéis, eu não sei se eu consigo pagar a prestação amanhã, eu tenho tantos boletos em aberto, eu nem sei se eu vou ter um emprego amanhã. Ansiedade, confie no Senhor e o mais Ele fará. O que tem tomado o espaço de Deus, o lugar de Deus no seu coração é o trabalho. Eu me lembro lá na década de... por volta do ano 2000, né, isso há mais de 20 anos, né, as pessoas iam para a igreja e chegava lá e ia fazer campanha de oração, porque não tinha um emprego.
E aí a gente fazia campanha de oração, orava ali, nós fazíamos jejum acerca do propósito daquele irmão de encontrar um emprego. E aí ele conseguia um emprego e falava, glória a Deus, aleluia, conseguiu um emprego e desaparecia. Falava, ei irmão, como é que você está? Você sumiu? Rapaz, eu estou trabalhando demais. Desaparecia. A bênção que ele alcançou não está sendo bênção, porque ele estava lá buscando as coisas de Deus, mas o Deus das coisas nunca foi prioridade, ou pelo menos não estava sendo prioridade. Então será que é o trabalho que está tomando o espaço, o lugar de Deus no seu coração? E tem outro ponto aqui, será que é o dinheiro? Será que eu estou tão focado em ganhar dinheiro, em fazer negócios, em seguir a bolsa, né? Será que é isso que tá tirando o meu tempo de oração, tirando o meu tempo de comunhão, tirando o meu tempo de congregar, tirando o meu tempo de adorar o Senhor, tirando o meu tempo de serviço, né? Então a Bíblia diz, se você quer ser grande no reino, então que você sirva a todos. Às vezes nós queremos ser grande sendo servido. O próprio Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Alguém que antes estava no céu, com todo o seu poder, com toda a sua glória, veio em forma de um bebê. A Bíblia diz que ele esvaziou-se. Não foi ninguém que esvaziou ele, foi ele que esvaziou-se. Ele tirou dele toda aquela glória e vem em forma de bebê e cresce, vai meio que fugido para o Egito e depois volta. E quando ele assume seu ministério, a Bíblia diz que ele cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Às vezes nós olhamos para isso, não entendemos o que ele estava fazendo. Lavar os pés de alguém, naquela época, era um serviço de escravos. Porque normalmente as casas não tinham empregados ou serviços que você vai lá e contrata como hoje. Hoje você está com a unha feia, você vai ali, senta numa cadeira bonita e alguém muito bem arrumada, perfumada, vai ali lavar o seu pé e vai fazer a sua unha ficar perfeita. É um trabalho. Naquele tempo eram os escravos que cuidavam dos pés das pessoas. Mas Jesus, ele se abaixou diante de cada discípulo e lavou os pés dele. Então, se ele queria, na verdade ele não queria, ele já era, ele sempre foi o maior. Mas ele se humilhou diante de cada discípulo e lavou o pé deles. Mas às vezes nós não queremos servir, nós queremos ser grande, mas não queremos servir, porque servir é humilhante. Servir parece que nós estamos nos rebaixando, mas não. Servir é uma escada para crescer. Servir é uma escada para estar num lugar de chamado, né? Então nós precisamos aprender a servir, mas nós não queremos servir, nós queremos ser servido. Será o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração? Será as redes sociais? Né? Quanto tempo às vezes nós gastamos? Eu gasto também, eu sei que você gasta, com rede social. Né? É pecado? Não, não é pecado. Mas aquilo que tira o seu tempo com Deus está te fazendo pecar. Porque se a Bíblia tem mandamentos imperativos para nós, e nós não obedecemos esses mandamentos, logo nós incorremos em desobediência, e desobediência é pecado. Né? Então, o que tem tirado o seu tempo com o Senhor é o medo do futuro. Às vezes nós olhamos para o futuro, né, e temos medo, e aí esse medo tira o nosso tempo, né, com Deus. Falta de prioridade espiritual. Às vezes nós olhamos para o Senhor e falamos assim, não, depois eu faço isso, amanhã eu faço isso, quando eu conseguir isso, eu faço isso. E nós vamos criando condições ou condicionais para que nós possamos investir no nosso tempo com o Senhor. Então, eu estava ali mais cedo conversando, contando para o Ian e o Sidney, e eu estava falando com ele que essa semana que passou, nós assim começamos a usar a nossa sala de oração. Ah, gente, eu não tinha, né? Então a gente tinha que ficar meio que disputando espaço na casa. Mas agora nós temos um espaço exclusivo. Se você quiser orar, você pode ir lá, eu vou deixar você orar. Só que aí tem a chave, eu vou te trancar lá dentro.
Brincadeira. Mas assim, é especial. Crie um lugar na sua casa. Você precisa de um lugar, um tempo de comunhão, um tempo de intimidade, um tempo que é só você e o Pai. E ninguém pode te interromper lá. Eu já falei, olha, quando eu estiver lá dentro, não bata na porta. Né? Mas já desobedeceram e já bateram. Mas deixa pra lá. Os espinhos não nascem da noite para o dia. Eles crescem quando não são arrancados. Então, assim, os espinhos, aquilo que tem tirado o seu tempo com o Senhor, precisa ser arrancado. Você precisa identificar. Olha para trás. Lembra que eu falei que era um tempo de reflexão? Olha para o seu ano de 2025. Olha para trás. Nós estamos aqui, ó. É o último culto, vamos dizer assim, de 25, tirando o da virada, que é quarta-feira. Olha para trás. Olha para trás e vê o que tirou o seu tempo, o que te inquietou, o que atrapalhou você de adorar o seu Deus, de adorar o Pai. Né? Então, eu já disse que esse solo é o mais perigoso, porque a palavra, às vezes, ela até cresce, mas ela não governa. Ela não governa porque ela não encontra lugar. Jesus até entra na vida da pessoa, mas ele não manda, porque ele não é prioridade. Ele não governa porque ele não é prioridade. Né? Então, são as coisas que são prioridade, as coisas que estão ali tirando tempo. Né? Então, assim, Deus não aceita ser visita. Ele quer ser Senhor. Ele precisa ser o Senhor da minha e da sua vida. Ele não pode ser simplesmente uma visita. Naquele tempo, quando eu olho para o Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz assim, é que o Espírito do Senhor se apossou dele. Então ele fez assim, 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 assim. Mas aí depois, o Espírito do Senhor ia embora. Mas só que quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou assim, olha, se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vai fazer você saber de todas as coisas. Mas ele também diz que ele faria morada. Ele faria morada em nós. Então assim, será que ele quer fazer morada e não mandar nada? Já pensou se você não mandar nada dentro da sua casa? Né? Já imaginou? Né? Então assim, você não manda nada lá na sua casa. Então, como que o Espírito Santo vai se sentir não mandando nada onde ele mora? A Bíblia diz que ele faz morada em nós, que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Então, se ele mora em nós, ele precisa exercer governo. Ele precisa exercer governo. Então, o que está ocupando o lugar de Deus no seu coração? E nós precisamos entender que espinhos não são arrancados com oração bonita. Espinhos são arrancados com decisão, de verdade, às vezes até radical. Mas nós precisamos identificar quem são os espinhos, identificar a origem desses espinhos e arrancá-los, para que a palavra do Senhor, para que a semente não seja sufocada, para que a semente não seja infrutífera, para que a semente não seja improdutiva. Então a palavra do Senhor, ela precisa governar. E por fim, eu quero chegar, né? Nós vamos entrar na última terra. Né? Eu vi que vocês ficaram assim meio tristes, mas não fique triste. Nós chegamos na boa terra, Mateus 13:8, que diz assim: mas a que caiu em boa terra deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Então o objetivo de Deus é salvação. Mas não só isso, o objetivo do Senhor para mim e para você é frutificação. Né? Então, mas por que eu aprendo e por que nós temos a certeza que é frutificação? Porque sempre quando ele está falando assim, olha, que ele está falando do avaliar algo, ele fala assim, você quer avaliar uma árvore? Olha para os frutos. Olha, peraí, se eu estou falando de uma árvore, se eu estou avaliando uma árvore que não produz nada, ela não tem condição de ser avaliada. Então, se eu preciso olhar para os frutos para saber se a árvore é boa ou ruim, e não tem fruto algum, então eu não consigo saber.
se aquela árvore é boa ou não. E o fruto é algo tão interessante, se o Ian achar aí, eu não sei onde está, ele pode colocar que a gente vai ler, mas tem uma passagem bíblica que diz assim, que o senhor de uma terra tinha uma árvore lá e ela não produzia. E aí ele falou para o lavrador daquela terra, vai lá e arranque aquela árvore, porque já tem 2 anos, 3 anos, não sei, que aquela árvore está lá ocupando a terra inutilmente. Arranque ela. Né? Mas aí aquele lavrador da terra falou com o Senhor assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou afofar a terra em volta dela, eu vou adubá-la e vou esperar mais 1 ano. E aí se ela não produzir, aí sim ela será arrancada. Né? Então assim, eu olhei para esse texto e eu nem anotei aqui porque eu estava só meditando nesse texto, mas eu deveria ter anotado. E eu olhei para esse texto e estava pensando o seguinte, às vezes a nossa caminhada, a minha ou a sua caminhada é infrutífera diante de Deus. E Ele está sendo paciente. Ele está sendo paciente, porque o dono da terra, ele já tinha uma mensagem clara, não é produtiva, arranca. Mas ao Jesus, né, aquele vinhateiro, amoroso, generoso, ele fala assim, não, vamos deixar mais um tempo, e eu vou forfar a terra, e eu vou adubar a terra, e eu vou dar tempo para que ela produza alguma coisa. E aí aquilo que ela produzir, aí então nós vamos poder analisar se aquela árvore é boa ou ruim. Então assim, nós precisamos produzir fruto. Nós precisamos ser produtivos no Senhor. Então a terra boa, a boa terra é aquele coração humilde, é aquele coração ensinável, é aquele coração obediente, é aquele coração perseverante. Olha, ele achou, olha. Disse então o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Né? E aí na sequência, respondeu o Senhor, deixa ainda mais este ano, para que eu cave ao redor dela e adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Então assim, quando a Bíblia diz que tem um machado posto à raiz das árvores, às vezes a gente não entende. Né? Sobre nós tem uma palavra que ela diz o seguinte, sede frutíferos. É um mandamento, nós precisamos frutificar. Nós precisamos frutificar. E o mais legal é que você nunca viu um pé de maçã comendo maçã. Você nunca viu uma jabuticabeira comendo jabuticaba. Né? Os nossos frutos é para alimentar os outros. Eu produzo para você, você produz para o seu irmão do lado, o seu irmão do lado produz para o outro. Nós não produzimos para nós mesmos. Árvores não comem os seus próprios frutos. Elas produzem para os outros. Né? Então assim, e nós precisamos entender que essa boa terra não é uma terra perfeita, é uma terra disposta. Às vezes nós queremos ser perfeitos para servir na casa. Às vezes nós queremos ser perfeitos para servir o irmão. Às vezes nós queremos ser perfeitos para fazer algo. Mas não é perfeição, é disposição. Né? Quando Jesus chamou aqueles homens que estavam ali pescando, ele falou assim, venha e eu os farei pescadores de homens. Aqueles homens sabiam pescar peixes. Eles eram profissionais em jogar as redes, em tirar as redes, em colher os peixes, em selecionar os peixes, em lavar as redes, em navegar o barco. Mas eles não sabiam nada de pescar homens. E aí Jesus diz, eu os farei pescadores de homens. Então quando você caminha com o Senhor, Ele vai te transformando. Ele vai fazendo de você aquilo que Ele quer que você seja. Então, não é perfeição. Ele chamou aqueles homens pescadores de peixes, mas eles iam sendo pescadores de homem durante a caminhada com Jesus. Ele me chamou e Ele chamou você
imperfeito, na nossa condição. Mas ele devagar, paulatinamente, a Bíblia diz que é uma transformação de dia em dia, até ser varão perfeito, e nós vamos começando lá desde da aurora ali, quando o sol começa a nascer atrás da montanha, até ser dia claro, até ser dia perfeito. A perfeição é um processo de transformação. Então, eu não tenho que ser perfeito. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser alguém disposto. Esteja disposto. Seja aquela terra ávida por receber uma semente, e quando essa semente bater lá, ela encontre disposição para crescer, para frutificar. Então, nós precisamos entender que cada um frutifica na sua medida, né? Então, quando nós lemos lá o versículo 13, o versículo 13, não, 9 de Mateus 13, ele diz assim, que um produziu a 100, que outro produziu a 60 e que outro produziu a 30, né? Então, cada um frutifica na sua medida, mas todos frutificam, né? Então, assim, não tem espaço para não frutificar. E a Bíblia diz que o fruto glorifica a Deus, né? Qual fruto que glorifica a Deus? Mudança de caráter, amor, perdão, santidade, serviço, testemunho. Qual que é o testemunho? Qual que é o serviço que nós temos oferecido, né? Nós temos sido santos diante do Senhor. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Ah não, mas eu não era santo. Então venha para o Senhor, que o convívio com Ele vai te transformar em santo. Ah, mas e o perdão que você reteu? Libere esse perdão, né? Maridos, perdoem as suas esposas. Esposas, perdoem seus maridos. Filhos, perdoem seus pais. Pais, perdoem seus filhos. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? E algo que eu aprendi, que você não consegue ter ódio de alguém que você ora. Se você tem um inimigo, coloca ele no seu caderninho de oração, porque na hora que você começar a orar por ele, aquele ódio, aquele rancor, aquela raiva que está no seu coração, vai sair, porque você não consegue orar por alguém que você odeia. Então, quando você está orando, aquele ódio vai sair, porque essas duas coisas não ocupam o mesmo lugar, né? Então, nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender que a terra não precisa ser perfeita, a terra precisa ser quebrantada, né? A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Então, dê lugar para o Senhor trabalhar nesse coração, né? A Bíblia diz que a terra boa ouve, crê, obedece e persevera. O fruto é evidência, não é opção. Quando eu olho para uma terra frutífera, eu estou entendendo que aquela terra é boa, né? E aquele fruto, ele fala da planta que está produzindo. Então, assim, onde Deus planta a palavra, o caráter muda, a casa muda, a história muda. E eu quero convidar você a mover no seu lugar aí. Declare, diga, eu sou uma terra boa. Diga, minha casa é uma terra boa. Os meus filhos são uma boa terra. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas ou a face do abismo, depende da versão que você está lendo, a Bíblia diz que o Senhor ia construindo as coisas com a sua palavra, né? Então, essa mesma palavra que o Senhor ia construindo as coisas, esse mesmo poder que estava nessa palavra, nós também temos este poder. Um dia eu estava ministrando aqui e estava falando do poder da língua, o poder das palavras. Você precisa declarar verdades poderosas sobre a sua casa, sobre você, sobre os seus filhos, sobre os seus. E antes de eu avançar aqui, eu quero usar um pouquinho desse assunto palavra, né? Porque às vezes nós não temos assim, talvez a maturidade, ou o conhecimento, ou a experiência, ou a sabedoria de declarar palavras positivas, palavras proféticas sobre nós. Então, algo que eu aprendi, a Gisele me brigou muito comigo, eu usava algumas palavras impróprias em relação a mim mesmo. Eu não falava com os outros, mas eu falava comigo.
talvez alguma coisa dava errado, eu trazia sobre mim uma palavra negativa, né? E aí ela falava, você não pode falar isso, você não pode. Aí ela me ajudou muito. E algo que eu aprendi é que se você diz sobre você algo que o Espírito Santo não diz, não é uma verdade, né? Se você diz sobre você algo que o Espírito Santo não diz, você está mentindo, né? Então, você precisa repetir, você precisa proferir as mesmas palavras que o Espírito Santo profere. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Então você não é um derrotado? Porque se você diz eu sou um derrotado, o Espírito Santo fala, não, eu nunca falei isso. Quem fala isso é o inimigo. Então você está ouvindo as palavras do Baixíssimo. O Espírito Santo diz, a Bíblia diz, que toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então foi ele que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Então, se você diz sobre você algo que o Espírito Santo não diz, não é verdade. Então, a boa terra precisa declarar palavras boas sobre ela. A boa terra precisa declarar palavras verdadeiras. Aí você fala assim, não, mas eu estou aqui vivendo meus espinhos. Declare que os espinhos serão arrancados. Identifique esses espinhos e comece a arrancar um por um. Né? Quem nunca viu aquele cachorro que teve contato com o porco-espinho e voltou todo espetado? E o que a gente fazia? A gente ia lá, pegava um alicate e ia arrancando. Ele gritava porque dói, sai sangue, machuca. Às vezes parecia confortável o espinho ficar ali, mas aquele espinho vai ficar lá até matar o cachorro. Mas o que a gente fazia? A gente ia lá e provocava dor no bichinho. Mas tinha que fazer. Era uma dor necessária. Então a gente ia lá e arrancava o espinho do cachorro. E ele gritava, mordia a gente, mas tinha que tirar, senão ele iria morrer. Então assim, a Bíblia disse, nisto meu Pai, João 15:8 diz assim, olha, nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Então o fruto que nós damos, o fruto que nós produzimos, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então assim, eu quero caminhar para a conclusão, e eu ainda tenho aqui 5 minutos. Né? Então Jesus termina essa parábola dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa não é uma palavra para julgar os outros, é uma palavra para examinar a si mesmo. Não sou eu que vou olhar para o Maurição aqui, Maurição é meu brother, e falar algo sobre a vida dele. Mas é ele que tem que olhar para ele mesmo e entender o que precisa ser arrancado. É coração endurecido? Deus vai bater com uma marreta nela e vai quebrar. Não, é terra dura, pisoteada. Nós vamos entrar nela, nós vamos fofar, igual aquele lavrador fez ali com aquela planta, para que ela se torne produtiva. Né? Então examine-se o homem a si mesmo. O solo precisa mudar. O solo, esse coração precisa ser transformado. Deus é especialista em restaurar terras improdutivas. Se você está neste lugar de improdutividade, saiba que aquele que trouxe você até aqui hoje é poderoso para restaurar esse coração, é poderoso para afofar a terra, é poderoso para arrancar o espinho, é poderoso para quebrar a pedra. É o Senhor que faz, não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Então eu vou perguntar para você agora, quem controla esse solo? Quem controla esse coração? É o Espírito Santo, ele tem controle desse coração? O salmista, lá no Salmo 51, ele fala assim, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava se examinando, e ele estava dizendo, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Você precisa declarar isso. Se você entende que tem algo a ser transformado, apresente esse coração diante do Senhor e fala, Pai, cria em mim um coração puro. Se for espinha, arranca, porque não pode ficar do jeito que está. Não pode ficar do jeito que está.
Então assim, Jesus terminou essa parábola, ele não estava falando de agricultura, ele terminou essa parábola chamando a uma decisão. Ele terminou essa parábola chamando os homens, chamando aquelas pessoas que estavam caminhando com ele para mudar de vida. Ele não estava falando ali de roça, ele não estava falando de semente de trigo que estava sendo jogada à beira da estrada. Ele estava falando da palavra que estava caindo ali nos corações. E eu quero finalizar aqui lendo um texto com você. Salmo 51:10 diz assim, olha: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores todos os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Então assim, é um chamado à transformação. Se coloque em pé no seu lugar. Se coloque em pé no seu lugar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.